O amor será o critério de Deus para nos julgar no julgamento final. Olá, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, segunda-feira, dia 2 de março, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos em sintonia com a Santíssima Trindade, traçando sobre nós o sinal da cruz, sinal do amor de Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos esta nossa caminhada para a Páscoa, neste tempo quaresmal, rezando com todos que formam conosco uma comunidade eclesial missionária. Creio, meu Deus, que estou diante de Ti, que me vês e escutas as minhas orações. Tu és tão grande e tão santo, eu te adoro, Senhor. Tu me deste tudo e eu te agradeço. Foste tão ofendido por mim, e eu te peço perdão de todo o coração, e tu és tão misericordioso. Eu te peço todas as graças que sabes serem necessárias para mim. Meu irmão, minha irmã, preparemo-nos agora para ouvir e acolher a palavra de Deus na nossa vida, e diante da palavra iluminada, abrimos o coração para acolher o que Deus tem a nos revelar. Hoje é um dia que o Senhor fez para nós. A palavra de Deus é sempre nova. Volto a me recolher e vou para o meu deserto, como Jesus, para jejuar, vigiar e orar. Hoje quero estar em comunhão com o meu povo, escutar e assimilar a palavra deste Evangelho, lado a lado com meu irmão mais próximo. Oro com a fé de Paulo, quando ele diz: tudo posso naquele que me dá força. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, e eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno,
enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, observe as condições que Jesus coloca para receber a bênção do Pai em seu reino. Observe os verbos e os destinatários das ações exigidas. O cenário majestoso apresentado por Mateus lembra o profeta Daniel com os elementos por ele usados: o Filho do Homem, a glória futura e o trono. Não será Deus puro Espírito que presidirá o juízo final, será Jesus Cristo, nosso irmão de caminhada. O julgamento não será por nações, mas individualmente com as ovelhas e os cabritos, assumindo o lugar que escolheram no tempo. O julgamento de Deus acontece agora. Jesus se identifica com os mais pobres e sofridos. A salvação passa por aí. Neste ângulo, não podemos pensar que Deus nos julgará. Cada um de nós escolhe o lugar à direita ou à esquerda. A morte tornará definitiva a nossa escolha. A graça de Deus tudo faz para que nossa escolha não seja infeliz, não seja uma escolha errada. O que esse texto fala para você hoje? Para que lado nos levam as escolhas que fazemos nas relações fraternas ou sociais? Que sentimentos brotam em você e em mim? Se essa fosse a hora do julgamento final? O texto do Evangelho lido neste dia se encontra no quinto e último discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, chamado Julgamento Final. O evangelista Mateus quer nos recordar que o homem jamais se esquece de que um dia sua vida na história terminará. Um poeta espanhol escreveu: "Partimos quando nascemos, caminhamos enquanto vivemos e chegamos no momento em que morremos." E São Paulo nos adverte: todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Segundo São Paulo, nós seremos julgados por Deus por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer aqui neste mundo, durante a nossa história. E o critério de avaliação vai ser nosso amor para com os irmãos, para com todas as pessoas, principalmente para os necessitados. Sabendo do término de nossa caminhada, um dia aqui neste mundo, o texto do Evangelho desse dia é uma das páginas mais incômodas de todo o Evangelho. Uma das páginas do Evangelho que sempre temos mais medo é a da parábola do juízo final. Trata-se do momento supremo do homem, do momento em que deverá prestar contas ao seu Criador, porque todos lhe pertencem e que ele esteve presente na história de todos. Por isso fala-se de condenação e de salvação, de bênção e maldição, de chamada e de repulsa, de eternidade. Qualquer homem pode não encontrar Deus durante a vida, mas não tem como escapar do seu próximo com quem Jesus se identifica. O verdadeiro próximo é aquele em cujo caminho eu me coloco e não apenas aquele que eu encontro no meu caminho. No julgamento final, Jesus nos revela um Deus que não se pode medir com os nossos cálculos matemáticos, legais ou rituais, um Deus que, apesar de ser o mais próximo de nós também, é o mais afastado, porque Ele é o diferente, o diverso, o outro. O critério usado no julgamento final, nós sabemos. Qual é mesmo? É o amor ao próximo. De modo especial, o bem feito aos pobres e marginalizados, pois o cerne da religião bíblica é a prática ou a vivência do amor. Todo mais, por mais belo e importante que ele seja, como o conhecimento e a fé em Deus, parecem ter valores apenas parciais. Mesmo o testemunho do sangue não significa nada em comparação com o amor ao próximo, mas não se trata do bem, feito para atrair sobre si a bênção de Deus, ou com a esperança de uma recompensa,
servindo-se do próximo como instrumento da benevolência divina, mas trata-se do bem feito ao homem pelo homem, o amor pelo amor, sem interesse nenhum. O ateu pode percorrer as ruas do mundo sem encontrar Deus, mas não pode deixar de cruzar-se com o seu próximo e com o próximo mais pobre, menos livre, mais oprimido, mais só. Jesus se identifica com eles. No Evangelho de hoje, Jesus nos recorda que no último dia seremos julgados sobre o amor. Todas as vezes que não fizestes isso, a caridade, a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes, diz o Senhor. Entre o homem e Deus há um certo laço. Deus não se desinteressa da conduta do homem. As palavras do Senhor nesse dia devem servir de exame de consciência sobre o estilo e a qualidade de nossas relações com todas as pessoas que tratamos. Falta de caridade, mentira, agressão, falsidade, exploração, apatia, insensibilidade humana e assim por diante. Devemos nos deter em cada uma destas palavras e nas outras semelhantes, e cada um deve se perguntar: qual é o meu estilo e o meu modo de tratar os outros? Deus se faz juiz da qualidade de nossas relações com os outros, e não os comentários humanos. Na Eucaristia, com os olhos da fé, não nos custa muito descobrir Cristo presente no sacramento do pão e do vinho, mas nos custa muito descobrirmos Cristo fora da Eucaristia, no sacramento do irmão. Mais precisamente a partir deste ângulo é que será feita a pergunta final: se descobrimos Cristo no irmão ou não. O Cristo que escutamos e que recebemos na Eucaristia é o mesmo a quem devemos servir nas pessoas com as quais nos encontramos durante o dia. Muitas vezes, e sobretudo em situações de crise, perguntamos: onde está Deus? Hoje, através do texto de Mateus, temos uma resposta clara. Nos que sofrem, nos pobres, nos enfermos, ainda que não queiramos ver, porque é incômodo, desagradável, mas comprometer-se, conviver, procurar qualidade de vida, calor, não é isso ser santo? Se decidirmos realmente seguir a Jesus, teremos que escolher o caminho da vida. Optar pela vida é viver na solidariedade, na compaixão, na caridade, no perdão. Mas se escolhermos nossas ambições, o poder, a autossuficiência, então estaremos escolhendo o caminho da morte eterna. Portanto, meu irmão, minha irmã, viver não é simplesmente sorrir, e sim fazer alguém sorrir. Viver não é medir ajuda, e sim ajudar sem medida, pois Deus é o critério do bem. Viver não é somente ajudar quem está próximo, e sim estar sempre próximo para ajudar. Viver não é somente doar um pouco, e sim doar sempre, pois nisto consiste a verdadeira vida. Viver não é somente compadecer-se, e sim ajudar mesmo que por isso se torne incômodo. Quem ama não somente faz o que pode, e sim faz até o impossível, pois Deus é amor. E para Deus nada é impossível. A Quaresma é um tempo oportuno para praticar a solidariedade pela solidariedade, dividir o que se tem com quem não tem nada para viver. É uma das maneiras de viver a Quaresma. Não basta fazer jejum. É preciso saber partilhar com o necessitado, com quem Jesus se identifica. O modo de amar, de abraçar, de aceitar o meu irmão mais pequeno e mais oprimido é uma participação evidente da intimidade mesma de amor, de Deus amor. Um valor absoluto em si próprio. Tudo que é amor já é de Deus. Um critério que servirá então para crentes e ateus será a lei do amor aos irmãos, escrito no interior de cada ser humano, impulso para o bem, a chamada fraternidade. Porque alguém pode ter fé em Deus sem amar ao próximo, e alguém pode se considerar ateu, mas sabe amar ao próximo. Que no último dia de nossa vida terrestre possamos tirar uma nota boa neste exame final de nossas relações e de nosso tratamento para com os outros,
O decisivo será a atitude de amor ou de indiferença que fizemos com os irmãos mais pequenos, os famintos, sedentos, enfermos, encarcerados, imigrantes e assim por diante. Revisar com que consciência nós atuamos é o próprio da Quaresma. Lembremos-nos que Deus não vai perguntar que tipo de carro você costumava dirigir, mas vai perguntar quantas pessoas que necessitavam de sua ajuda para transportá-las. Deus não vai perguntar qual o tamanho de sua casa, mas vai perguntar quantas pessoas você abrigou nela. Deus não vai fazer perguntas sobre as roupas do seu armário, mas vai perguntar quantas pessoas você ajudou a vestir. Deus não vai perguntar o montante de seus bens materiais, mas vai perguntar em que medida eles ditaram sua vida. Deus não vai perguntar qual foi o seu maior salário, mas vai perguntar se você comprometeu o seu caráter para obtê-lo. Deus não vai perguntar quantas promoções você recebeu, mas vai perguntar de que forma você promoveu outros para que pudessem crescer. Deus não vai perguntar qual foi o título do cargo que você ocupava, mas vai perguntar se você desempenhou o seu trabalho com o melhor de suas habilidades. Deus não vai perguntar quantos amigos você teve, mas vai perguntar para quantas pessoas você foi amigo. Deus não vai perguntar o que você fez para proteger seus direitos, mas vai perguntar o que você fez para garantir os direitos dos outros. Deus não vai perguntar em que bairro você morou, mas vai perguntar como você tratou seus vizinhos. Meu irmão, minha irmã, peça ao Senhor a graça de viver com profundidade esse tempo de graça que a liturgia nos apresenta. A graça do encontro com o Pai misericordioso, a graça do despojamento, da humildade e da simplicidade do coração, a graça da conversão pessoal. Reze também pela Igreja, que vive a campanha da fraternidade. Ó Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos um coração acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso. Abri nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e marginalizados. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, São João da Cruz dizia que no entardecer da nossa vida seremos julgados pelo amor. Que nós possamos nos propor uma ação concreta dentro dos objetivos da campanha da Fraternidade de 2020. Neste tempo quaresmal, vamos fazer o nosso desapego. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Que volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Abençoe-nos Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, não esqueçamos que a vida é uma peregrinação e ela nos empurra por dentro, e quem caminha vê muito mais e não tem um caminho novo. O que eu tenho de novo é um jeito de caminhar. A vida, antes de ser vivida, precisa ser rezada, meditada e contemplada. Façamos o nosso caminho quaresmal. Uma segunda-feira muito abençoada e feliz para você. Um forte abraço e fique na paz.